Olá, turma! Bom dia! Hoje a nossa aula vai ter como tema a ação popular, mais um remédio constitucional que nós vamos estudar. E a ação popular, diferente dos outros remédios constitucionais, ela tem esse caráter mais democrático. Por quê? Ela é uma expressão do exercício da democracia popular, da participação política de uma forma direta. E por que eu estou falando isso? Porque ela é uma ação que qualquer cidadão pode ser a parte legítima para propor. Essa ação ela tem respaldo na Constituição, porém ela já vem de outras constituições anteriores. Salvo engano, ela começou a aparecer desde a Constituição de 1934 e ela é regulada pela Lei 4.717 de 65, tendo suas origens ali no direito romano. Como eu falei para vocês, é uma forma de exercício da democracia, da participação popular. E vamos ler o que diz a Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Nós vamos estudar cada detalhe da ação popular, mas eu queria que a gente começasse a destacar por partes. E a primeira parte é qual é o objetivo da ação popular. Então, a gente vai anular um ato do poder público, mas que tipo de ato? Qualquer ato? Não. Um ato que esteja sendo lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Ou seja, ele visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico-cultural. Tem essas quatro finalidades ali da ação popular. Então, qualquer cidadão que estiver ali visualizando um ato do poder público, o ato de um prefeito, de um governador, de um secretário, que esteja ali atentando à moralidade administrativa, esteja sendo lesivo ao patrimônio público, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico-cultural, ele pode propor uma ação popular, obviamente que estando ali acompanhado por um advogado. Não é igual ao habeas corpus, onde a pessoa pode entrar sozinha, sem advogado. Na ação popular, qualquer cidadão é parte legítima, mas ele precisa de um advogado que vá assinar a petição ali, que vá fazer a petição e assinar para que possa dar entrada nessa ação popular. Como eu havia falado, a ação popular ela é caracterizada por ser um instrumento democrático. Ele é associado a um princípio que a gente vê lá do direito ambiental, que é o princípio da participação. Quando vocês tiverem direito ambiental, vocês vão se aprofundar mais nesse princípio, mas agora vocês já podem saber que ele é relacionado ao controle da população, assim como a ação popular ela é relacionada ao controle que a população tem através do cidadão, relacionado ali aos direitos difusos. Vocês lembram da aula que eu falei sobre a diferença de direitos difusos, coletivos para individuais homogêneos? Só relembrando um pouco, a parte dos direitos difusos são aqueles direitos onde eu não consigo identificar quais são as pessoas que estão ali envolvidas. Por exemplo, um dano a um rio vai afetar todas as pessoas que moram ali perto, as pessoas que vão ali no final de semana para nadar naquele rio, as pessoas que um dia iriam ali nadar naquele rio. Então ela tem ali um impacto que eu não consigo dimensionar qual é o número real de pessoas que estão sendo prejudicadas com aquele ato do poder público que vai causar esse dano. Então, por exemplo, o ato do poder público que dá uma licença ambiental de forma inadequada, você pode atacá-lo através de uma ação popular. Por exemplo, um ato de um prefeito de uma cidade que manda destruir uma casa, um lugar, que tem ali um caráter cultural para aquela população, os cidadãos também podem se reunir e propor uma ação popular. Então, é uma forma de ter um controle dos atos do poder público e do cidadão saber que ele tem esse poder de buscar, através de uma ação na justiça, a anulação de um ato que esteja causando um prejuízo para aquela cidade, para aquele lugar, para aquela área, para aquele condomínio, e ele não precisa
precisa se reunir com ninguém, ele até pode, mas ele pode entrar sozinho também, como um cidadão só, ele tem esse poder de ajuizar a ação popular. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo essa aula hoje não sabiam que o cidadão poderia ajuizar uma ação popular para anular um ato que esteja causando um dano ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa, e por isso muitas vezes a ação popular ela acaba não sendo utilizada, realmente por desconhecimento da população de que o cidadão ele tem esse poder. Então agora vocês já sabem que vocês podem fazer isso, que vocês podem ajuizar uma ação popular caso vocês vejam um ato do poder público que esteja causando algum tipo destes danos, moralidade administrativa, dano ao patrimônio público de forma geral, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Se você, como cidadão, perceber que isso está acontecendo, você pode propor uma ação popular através de um advogado. E aí a gente vai estudar alguns detalhes da ação popular, algumas observações sobre o processo da ação popular, que é um pouco diferente dos outros, e principalmente essa questão da isenção de custos judiciais, que também é uma forma de garantir o acesso à justiça, de não acabar inibindo uma pessoa de ajuizar uma determinada ação por saber que ela vai ter que pagar as custas. Então, o autor da ação popular, ele nunca vai pagar as custas judiciais, a não ser que fique comprovada a má-fé. Como assim? Que ele entrou com aquela ação, que ele propôs aquela ação popular mal intencionado, motivado por uma perseguição política, porque não gosta da política daquele prefeito, daquele secretário, daquele governador, e para causar um prejuízo ali para aquela pessoa, ele deu entrada nessa ação. Se ficar comprovado que ele tinha essa má fé, essa má intenção ao ajuizar ou propor ação popular, ele pode ser condenado a pagar as custas judiciais. Caso contrário, se a ação for julgada improcedente por outro motivo, por falta de provas, porque não ficou comprovado um dano ao patrimônio público, enfim, por N motivos a ação pode ser julgada improcedente, mas se não ficar caracterizada na má-fé, ainda assim ele não vai precisar pagar as custas judiciais. E aí eu começo com um questionamento para vocês. Então, é necessária a comprovação da lesividade ao patrimônio público para propor a ação? O caput, ele dá a entender que sim, e durante muito tempo a jurisprudência dos tribunais superiores, especificamente do STJ, como eu coloquei para vocês no material que vocês vão ter acesso, ela entendia que que era necessário, aliás, que ficasse comprovada a lesividade ao ajuizar a ação. Entretanto, gente, houve uma superação da jurisprudência que entendeu que como a ação popular ela é cabível, inclusive para a defesa da moralidade administrativa, então não tem necessidade que eu comprove logo na petição inicial que teve ali uma lesão ao patrimônio público, porque não necessariamente vai ter uma condenação em dano material. Por exemplo, se for uma ação que discuta só a questão da moral, da moralidade administrativa, pode ser que nem tenha tido um dano material dali, e não é por isso que a ação popular ela não pode ser ajuizada, até porque esse é um das áreas de cabimento da ação popular, é a questão da defesa da moralidade administrativa. Então teve essa superação na jurisprudência no sentido de entender que não é necessária a comprovação de uma lesividade, ou seja, de um dano ao patrimônio, quando eu vou propor a ação popular. Eu posso comprovar isso no decorrer do processo, e ainda que não fique comprovado, ainda pode haver uma condenação na ação popular em virtude da questão da moralidade administrativa. Não necessariamente teve um dano, mas se ficar comprovado que houve um ato que atente contra a moralidade administrativa, eu também vou poder propor a ação popular. Ou seja, basta a afirmação de que houve ali uma lesão ou que foi um ato ilegal, que o que diz respeito a um dano material, a uma lesão patrimonial, isso pode ficar comprovado depois no mérito da demanda, ou se não ficar comprovado, também pode ser que seja ajuizada uma ação só para discutir a questão da moralidade administrativa. Além disso, gente, a ação popular ela é cabível também para anular atos omissivos ou comissivos. O que isso significa? Uma ação ou uma omissão. Então, como eu falei para vocês, digamos que o prefeito mande destruir o Teatro Amazonas. Ah, não quero mais.
aí ele obviamente não pode fazer isso, porque é um lugar que tem ali um valor sentimental, um valor cultural para toda a população aqui do Amazonas e para toda a população do Brasil, pessoas que um dia iam querer vir aqui e vão ficar prejudicadas por esse ato. Pode ser um ato, uma ação de um secretário, de um prefeito, o objeto da ação popular, mas uma omissão também pode ser o objeto da ação popular. E eu juntei para vocês aqui no material a jurisprudência do STJ, que falava sobre uma ação popular, né, que foi aceita, ante a omissão do Estado em promover condições de melhoria na coleta de esgoto de uma penitenciária, ou seja, um cidadão ajuizou uma ação popular por conta de uma omissão do Estado em promover uma melhoria em questões sanitárias, ou seja, o que é que vocês podem concluir com isso é que a ação popular ela é cabível tanto para uma ação do poder público como para a omissão do poder público em promover um determinado ato. Agora a gente vai falar um pouco sobre a legitimidade ativa e passiva da ação popular. Como eu falei para vocês, a legitimidade ativa, nos termos da Constituição, ela é do cidadão. Então, o cidadão, através de um advogado, que é quem tem a capacidade postulatória, pode propor uma ação popular. Então, esse poder, ele é do cidadão. E como que ele vai provar que ele é um cidadão? Gente, através do título de eleitor. E eu já vi alguns autores falarem também na questão da certidão de quitação eleitoral. Mas, como regra geral, você prova que você é uma pessoa que está ali com os seus poderes políticos, não está com os poderes políticos suspensos, está ali em pleno gozo dos seus direitos políticos através do seu título de eleitor. Nesse sentido, gente, não pode ser legitimado ativo os estrangeiros, os apátridas e as pessoas jurídicas e qualquer brasileiro que tiver com seus direitos políticos ali suspensos, ainda que temporariamente. Quem tem entre 16 e 18 anos e já tirou o título de eleitor pode também ser o autor de uma ação popular, lembrando sempre que é necessário advogado. A única ação, gente, que não precisa de advogado é o habeas corpus. Decorem isso que vocês não vão errar, porque todas as outras ações precisa de advogado, inclusive a ação popular, que é uma ação do cidadão, propriamente dita, porém é necessário advogado. Agora, quem é que vai ser o réu? Quem é que vai responder à ação popular? A lei da ação popular, no seu artigo 6º, ela traz uma regra bem ampla. Então, o réu, ou seja, o legitimado passivo, vai ser a pessoa jurídica de direito público, os agentes públicos que participaram do ato e todos aqueles que se beneficiaram do ato. É um rol, né, um pouco amplo, então vai ter pelo menos esses três réus, a pessoa jurídica, o agente público e quem se beneficiou daquele ato. E o que significa isso? Não sei se vocês já estudaram a questão do litisconsórcio ali dentro do processo civil, mas vou falar um pouco sobre ele agora. Esse é um caso, gente, de litisconsórcio necessário. O que significa? Significa que a lei trouxe como obrigatório que responda a todas essas pessoas, a pessoa jurídica de direito público, o agente público e aquele beneficiário. É essencial que se forme ali na ação esses três personagens que fizeram parte ali do ato administrativo que está causando um dano público, ou seja, todos aqueles que participaram do ato administrativo, tanto assinando o ato como se beneficiando dele, vão precisar responder à ação. Isso, gente, que fala do litisconsórcio necessário, ele está na Lei da Ação Popular, como eu falei para vocês, no artigo 6º, mas ele também está no CPC, que diz no seu artigo 114 que ele vai ser necessário quando houver uma disposição legal, e nesse caso a disposição legal é a própria Lei da Ação Popular. E fala também que a eficácia da sentença vai depender da citação de todos os litisconsortes, ou seja, todo mundo tem que ser citado ali naquela ação, senão a sentença vai ser nula, como diz os artigos 114 e 115 do CPC. Gente, se não for possível que se identifique quem que é o beneficiário daquele ato, digamos que o prefeito está ali fazendo um acordo com várias empresas e não ficou possível detectar exatamente quem é a pessoa que se beneficiou daquele ato, não tem problema. Ela vai ser proposta somente contra quem eu puder identificar. Então, se eu só conseguir identificar quem é a pessoa jurídica e o agente público que assinou, não conseguir identificar o beneficiário, não tem problema, eu vou poder ajuizar a ação popular da mesma forma.
E se apenas no curso do processo ficar identificado quem são os beneficiários, eles vão precisar ser citados novamente, né? Ser citados, aliás, pela primeira vez, e vai ser aberto novamente o prazo para que eles possam contestar aquela ação. Então, se lá no final já foi todo mundo já se defendeu, já teve uma audiência, e ali, depois da audiência, eu descobri quem foi a empresa que se beneficiou com aquele ato administrativo que causou um dano ao patrimônio público. Aí eu vou precisar citar aquela empresa para responder ao processo e vai ser reaberto o prazo para ela contestar a ação e também para produzir as suas provas e sua defesa. Além disso, gente, o artigo 11 da Lei da Ação Popular e a jurisprudência do STJ determina que, apesar de ter vários réus nessa ação, cada um deve ser condenado na medida das suas ações, ou seja, pode ser que haja um valor diferente para cada réu, dependendo de como ele foi beneficiado com aquela ação, quem se beneficiou mais, quem se beneficiou menos, não é um valor igual para todo mundo. Isso diz a Lei da Ação Popular no artigo 11 e a jurisprudência do STJ que eu anexei no material de vocês. Além disso, outra parte muito importante no que se refere à ação popular é qual é o papel do Ministério Público. A gente sabe que o Ministério Público ele é o fiscal da lei, né? E ele tem ali um papel muito importante por conta disso dentro da ação popular, de fiscalizar como que está sendo feito o controle dos atos da administração pública, a questão do patrimônio público. Por isso, a Lei da Ação Popular trouxe no seu artigo 6º, aliás, em vários artigos, né, a gente vai ler alguns deles aqui, parágrafo 4º, né, artigo 6º, parágrafo 4º, a previsão de que o Ministério Público ele deve acompanhar a ação. O que diz esse artigo? O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Gente, é muito interessante uma questão aqui nesse dispositivo que tem a ver com qual era o papel do Ministério Público quando foi editada a lei. Eu falei para vocês que a lei da Ação Popular era de 1965 e naquela época o Ministério Público ele fazia a defesa das pessoas jurídicas de direito público. Hoje a gente sabe que existem diversos órgãos que fazem essa defesa, como por exemplo as procuradorias do município, procuradoria de cada estado, a AGU, junto com as procuradorias federais, que vai ser advogado do IBAMA, advogado do ICMBio, por exemplo, advogado do INSS. Existem várias procuradorias, né, que fazem a defesa do Estado, mas, muito curioso, naquela época era o Ministério Público que fazia. Por isso que a lei trouxe essa previsão de que era vedado ao Ministério Público, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, porque naquela época o Ministério Público ele tinha esse papel e na ação popular ele era proibido de fazer, porque ele não podia assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores, mas sim agir como fiscal da lei. Hoje em dia, o Ministério Público já não poderia fazer de qualquer jeito, até porque quem faz essa defesa, como eu falei para vocês, são as procuradorias responsáveis pela defesa do Estado, a Procuradoria do Município, a PGE, a Procuradoria do Estado de cada estado, vai ter ali os procuradores do IBAMA, da UFAM, da UEA, do INSS, do ICMBio, cada órgão, aliás, é um concurso só hoje em dia, né, salvo o do Banco Central, mas através dos procuradores federais eles se dividem e cada um faz a defesa de cada órgão desse. Além disso, outra parte importante sobre o papel do Ministério Público na ação é caso o autor resolver desistir da ação. Então, digamos assim, o autor entrou com a ação, ficou com medo de continuar, não quis mais. Aí, se o autor desistir da ação, cabe ao Ministério Público continuar promovendo aquela ação.